aguçar. Sim, Salame, este é o CQC conseguindo estar no Semanal de Notícias ao vivo para todo o nosso querido território nacional. Eu vou dar boa noite para ela. Hoje, a plateia mais sirigaita do Brasil. Boa noite! Caraca! Olha aí. Muito bem. O que será que esse pessoal tá... Olha aí. Eles tomaram alguma coisa muito especial aqui esta noite, a nossa plateia. Delicia. E eu dou boa noite para ele também. O maior humorista do Brasil, senhoras e senhores. Eu não estou mentindo. 1,99 m, Rafinha Bastos! Eu sou grande, lindo, gato, gostoso. Ele, do meu lado esquerdo está ele, um sujeito mais devagar que o Suplicy explicando renda básica de cidadania, Marco Luque. Boa noite, Marco Luque. Muito atento aí, Marco Luque. Gente, é o seguinte, se você pensa em matar o seu chefe, assista o programa de hoje. Nós temos uma receita como matar o seu chefe. Vamos entregar para vocês no nosso programinha de hoje. Também tem, sabe o quê? A Playboy de Adriane Galisteu. Opa! Vamos ver. Vamos ver o que tem ali. Vamos ver. Vamos discutir o que a Sandy falou sobre aquele negócio lá de o quê? Vamos falar disso daí. E também tem o deputado Gé. Olha, tem tanta coisa, dá uma olhadinha. Olha isso. Eu queria que você contasse pro telespectador do CQC como foi a história do telefonema do Tim Maia, que ele falou assim que queria comemorar 30 anos de carreira. Tim Maia dizia que não bebia, não fumava e não cheirava, só mentia um pouquinho. Significa que ele podia ser um bom político? Vou te dizer que você vai curtir muito a festa, sabe por quê? Tá cheio de mãe de juiz aí. O que tá fazendo aqui? Tô de folga, de férias. Trabalho 17 horas por dia. Não como sobremesas, não me atraso pra nada. Mereço mais férias? Não, mereço mais salário. Ficou clara a premissa de que, sim, as pessoas querem esganar o próprio chefe. O senhor quer dar uma palhinha do que o senhor canta no banheiro pro pessoal de casa? Há tempos fiz um ranchinho pra minha cabocla morar. Um ótimo argumento. Agora, para nós homens, a gente pode chegar na mulher durante a vida e falar assim, até a Sandy já fez, então você trata de liberar também. O que é mais chato? Ser perseguido pelos Bueno aqui na pista ou pelo Galvão quando ele tá narrando suas corridas? Eu esqueci de dizer, hoje é dia do solteiro. Opa! Tem solteiro aí? Hoje é dia do solteiro. Dia do solteiro. A gente foi comemorar o dia do solteiro na festa do Lucas do São Paulo. Vocês vão ver que barbaridade. Dia dos solteiros, eu tô planejando comer 4. Vocês vão ver que delícia a festa do Lucas do São Paulo. Só foi goleiro. Foi na Royal, né? Parecia até a festa do Marco Luque quando ele era solteiro. Atenção, quando ele era solteiro. Verdade. É o seguinte, gente, vamos começar muito bem o programa. Tim Maia, o grande Tim Maia. Finalmente um musical para falar de Tim Maia. Vocês vão ver toda a Hollywood brasileira no lançamento de Tim Maia. Vale Tudo é o nome do musical. Vocês até vão ver uma coisa muito curiosa. Os políticos não gostam da gente, mas as suas filhas gostam. Os seus filhos também. Todo mundo tava lá no lançamento de Tim Maia, o musical Vale Tudo. Quem foi lá? Claro, o cara que não vale nada, Rafael Cortez.
CQC no Rio de Janeiro para cobrir mais uma estreia de espetáculo musical. Dessa vez, qual é? É Tim Maia, Vale Tudo o Musical. Sabe quem foi o Tim Maia? Foi um dos grandes músicos da nossa história, um dos grandes cantores, repleto de histórias incríveis. Agora pra você, no CQC. Você sabe que o personagem principal dessa peça aqui se chamava Tim Maia, Sebastião Rodrigues Maia, um emblemático personagem da MPB. Pra você ter uma ideia quem ele era, vamos deixar que os entrevistados aqui contem um pouco mais quem era o grande Tim. Tim Maia uma vez fez um show aqui no Rio que reclamavam que ele chegava sempre atrasado, ele começou antes. Então, quando o público foi entrando no teatro, o show já estava terminando. Ele disse que reclamam que eu atraso, agora eu cheguei antes da hora. E fez um show assim. Eu queria que você contasse pro telespectador do CQC como foi a história do telefonema do Tim Maia, que ele falou assim que queria comemorar 30 anos de carreira. O Tim fala assim: ô Nelson Mota, meu irmão, quero que tu me ajude aqui na comemoração do meu show de 30 anos de carreira. Ou melhor, de carreiras. Esse era o Tim Maia. E aquela coisa que ela é enorme, não acabava, era lindo aquele homem. Tá falando dele fazer antes do regime, que ele era muito gordo? Não! Ele era grandioso no palco. Tudo bem, ele era grande. Mas ele entrava no palco e você não via mais nada. Até porque ele tapava os outros músicos. Aquela história que ele falava do teatro, né? Que era um fominho pra... Ficava meio morgadão, aí tirava um pó, ficava alegrão. Aí tomava um esquinho pra equilibrar e tal. Nós queremos entender aqui, explicar pro telespectador o que era no vocabulário do Tim Maia um motor de arranque e um bauruzete. Pode contar pra gente? Bauru era maconha. Bauruzete era maconha, né? O lanche que eu como é maconha? O motor de arranque eu não sei o que é. Era uma vodka violenta com maracujá daqueles. Nunca provou com ele isso? Ah, eu só bebia com ele, às vezes que a gente bebia uísque puro. E o CQC tomando leite até hoje. É o fim dos tempos, né? Parar com isso. Ó, como eu vou lançar um disco chamado Sexo, eu dou um conselho pro CQC. Nada melhor, já que querem leite na própria mama. Gostei dessa. Obrigado, Erasmo. Valeu. Você acha que o Thiago Abravanel, que tá encarnando muito bem o Tim Maia, já se diferencia muito do personagem porque pelo menos ele aparece na apresentação? Essa já é uma grande diferença. Depois o Thiago não fuma, não cheira, não bebe e nem mente um pouquinho. Mas como é que encarnou? É mesa branca, então, pra chegar daquela composição, né? Ele recebe um Tim Maia judaico ali. Uma das frases clássicas do Tim Maia é que ele era formado em cornologia e sofrência. Com esses atributos, você acha que ele estaria hoje fazendo música sertaneja? Ah, eu não sei. O Tim Maia era brigão, encrenqueiro, tinha fama de bad boy, vivia causando. Se ele tivesse vivo hoje, ele seria o personagem principal do programa da Luciana Gimenez ou do Cajuru? Acho que não. A última vez que nós nos vimos, o amor bateu muito forte, para ambos lados, lembra? Você continua lindo, cara. Meu Deus do céu, eu achei que você tinha me esquecido, eu fiquei muito indignado. Eu cheguei aqui pra você saber, ainda tava rolando o nosso clima. Ô, cara, você sabe que eu sou uma mulher, eu não sou muito, assim, de nada, não, né? Mas você é um cara que eu podia pensar um tiquinho, se você gostasse da terceira idade. Tamo aí, vamos embora agora, pode ser? Você vai assistir um espetáculo que chama Tim Maia, Vale Tudo. Por esse nome, Vale Tudo, será que o espetáculo não é sobre as recentes declarações sexuais da Sandy? Ah, vale tudo, né? Vale tudo. Aliás, ela não falou nenhuma novidade, né? É que não dá pra imaginar muito a Sandy falar. Imagina se o vocabulário fosse mais rebuscado ainda. Eu acho que é possível ter prazer nas regiões glúteas mais próximas do perímetro do esfíncter anal. Em outras palavras, é legal. Isso ia chocar. Nós lemos uma entrevista recente da Dilma dizendo que você é a melhor novelista do Brasil. Ela rasgou elogios e falou maravilhas de você. Você não tem medo dela te nomear ministra de alguma coisa? Ah, impossível. Pode ser uma boa ministra também, né? Já visto os ministros que têm saído lá do governo Dilma, né, gente? Não, eu não seria boa, não. Aqui no envelope tá escrito Nani People, meia entrada, 4 convites. Convites. Eu não entro de boca, eu só faço boca e use. Sabe que é boca e use? Se eu disser que eu sei, vai ser complicado. Sabe, sim. O Thiago Abravanel é neto do Silvio Santos, mas é a cara do Tim Maia porque ele é gordo. Exato. Ele fez um processo de engorda, por exemplo, você deu muito leitinho pra ele tomar? Não, nunca dei, porque eu nunca amamentei Mas já amamentei umas pessoas que você conhece, viu? Então! Você parece tanto no CQC, mas tantas vezes, e é tão chapa nossa. Vamos fazer uma coisa completamente nova que justifique você entrar nessa matéria agora, tipo um beijo de língua. Não dá, sou casada.
sempre final de festa canta Tim Maia, né? A semana inteira. Aí você vai andando pra te ver sorrindo, aí você vai abraçando, entendeu? Agora, se tomar um fora da mulher, se o mundo inteiro me pudesse. Não, aí você finge que você tava querendo uma amizade. Você fala, quem disse que eu queria te agarrar? Eu, hein? Se você quiser convidar ela para ir no motel, do Leme ao Pontal, né? Pô, essa é piada. Mas não tem piada, eu só contei por contar. Não tem nenhum sentido, mas é isso aí. Tim Maia era conhecido como o síndico. Às vezes você pensa assim, seria tão bom se o Tim Maia estivesse vivo ainda, porque na hora que reclamar assim do bueiro estourando, dessas coisas no Rio de Janeiro, ia chamar o síndico, não eu. Acho que é o seguinte, o síndico aqui do Rio de Janeiro sou eu. Então o Tim Maia chama o síndico, chegou o Eduardo Paes atrasado, eu tenho que ir lá visitar Tim Maia. Botou moral agora, prefeito. Síndico aqui no Rio de Janeiro sou eu, hein? Aí, meu, valeu. Tim Maia dizia que não bebia, não fumava e não cheirava, só mentia um pouquinho. Significa que ele podia ser um bom político? Ele era um grande artista, né? Eu era muito fã dele. Ele tinha um certo medo de andar no bondinho do Pão de Açúcar. Teve um show que ele marcou lá e na hora H ele não subia no bondinho de medo. Era mais medo do bondinho cair ou da bala perdida no Rio de Janeiro? Eu acho que ainda era o medo do bondinho. Mas graças a Deus, hoje em dia, a gente está diminuindo esse medo, né? O Zé Eduardo e o Marco Antônio e o João Pedro, meus filhos mais velhos, são apaixonados por vocês. E quando eu começo a ver o programa com eles, olha, eu nunca vi, eles não estudam, vocês são responsáveis por isso. Responsáveis por isso. Eu lavo minhas mãos, hein? Eu gosto da Maria. A sobrinha do Cabral eu gosto. A Maria eu conheci. Ah, é? Você conhece a Maria? Rapaz. Eu vou cortar por aí, chega por aí. Tchau, pessoal. Fico por aqui. Tchau, tchau. Tanta gente ilustre, Erasmo, Nelson Mota, Ingrid, tanta gente que assiste o programa. Aí, e ó, eu queria dizer o seguinte, os filhos do Marco Luque, aquele era o Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. Certo. Do lado dele, Sérgio Cabral pai, grande jornalista. Certo. Entendeu agora? Certo, lógico. Os filhos do Sérgio Cabral assistem o CQC. É verdade. E ainda deixam de estudar pra ver o programa. Tem que estudar, tem que, ó. Tem que estudar. Porque se não estudar, vai fazer o quê? Vai virar o quê da vida? O político? Melhor estudar. Ó, Cabral. Chupa, Cabral. Chupa. É melhor estudar para não ter a carreira de papai. Atenção, é o seguinte. Muito legal essa homenagem ao Tim Maia. Muito legal. Tiago Abravanel, aliás, sobrinho de Silvio Santos. Muito bem, diz que tá muito bem na peça. Tá arrebentando. Sensacional. Agora, olha só. O perto do Tim Maia, gente, o Tim Maia foi um cara que balançou esse coreto do Brasil. Balançou o Brasil. Eu diria que perto do Tim Maia, Amy Winehouse era uma Sandy, tá certo? Era uma Sandy. Quem chega perto do Tim Maia talvez é só a avó, a Dona Noia, que é tão dona quanto o Tim Maia. Não, vocês ficam pegando o pé, enchendo o saco da minha avó por causa das pedrinhas dela, mas ela tá firmona. O ano passado... Noia tá firme. Enterrou o terceiro marido. Enterrou já 3 maridos? Terceiro marido? É verdade. Caramba, mas como assim, Marco? Ela é fortona. Tá forte, tá firme. Quero ver você. Vai lá enterrar um velho sozinho. E o velho ainda se debatendo, gritando. Não é fácil, não! Minha avó... eu conheço a Dona Noia. Dívida de droga, ela não perdoa, ela enterra mesmo, meus caras. Tia não é craque, tia não é craque. Gente, olha só, o Brasil tá em crise, né? Sim, uma crise. A Dilma tá lá fazendo faxina, tá? Crise de corrupção. Eu tô ganhando uma grana, velho. Demite ministro. Ah, não, isso é. A Dilma vai lá e faz faxina. Demite mais ministro. Aparece mais corrupção. Sim. Uma crise. Aliás, o Tuti Vaz chamou da espanada dos ministérios. É só a Dilma lá fazendo toda a faxina. Ela limpa. Por isso o CQC foi lá tentar entender esta crise, claro, através dela. A caipirosca envenenada, Mônica Ios. Mônica Profile. E a crise nos ministérios
ministérios continua, mas a bola da vez é o Ministério do Turismo. Mais de 30 pessoas foram presas por lá para averiguação. Mas essa história de corrupção nos ministérios não é novidade, né, gente? Desde o final da ditadura, várias denúncias parecidas já foram feitas. Vamos falar com os parlamentares sobre isso agora. Quase todo governo, desde quando tem a nova república, tem esses mesmos problemas. Então eu queria entender qual que é a diferença da corrupção nos ministérios do governo e da oposição. Olha, nunca na história desse país... Essa frase é do Lula, hein? Sim, mas eu estou usando exatamente para isso. Nunca na história desse país, nem da República Brasileira, a gente teve tantos ministros réus ou denunciados por corrupção como no governo Lula-Dilma. Mas na época do Fernando Henrique, 4 ministros caíram por denúncias de corrupção. Não, não tem isso. Vocês estão criticando tanto essas trocas, essa crise do governo Dilma, mas vocês também tiveram as de vocês. Tivemos, é claro que tivemos, mas isso foi uma coisa pontual. Aqui está se tornando regra. Né? Corrupção no governo do PT está se tornando regra. Desses 4 que caíram no Fernando Henrique, ó, Eliseu Padilha, Elcio Álvares, Mauro Gandra, Mendonça de Barros. Como é que o senhor defende essas pessoas? Ué, defendo. Já foram defendidas na justiça. O ministro lá da época do Fernando Henrique, do PSDB, que vocês do DEM sempre apoiaram, o Rubens Recupero, que falou em rede nacional, eu não tenho escrúpulos, lembra disso? Você não acha que a oposição está sendo um pouquinho inescrupulosa, está se aproveitando demais dessa crise dos ministérios da Dilma? Não, de forma alguma. Primeiro, porque na época o Rubens Recupero foi imediatamente afastado do ministério. Segundo, porque nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, que é exigir a moralização do governo federal, é combater a corrupção. Se por acaso o senhor ainda fosse do DEM, o senhor estaria malhando o pessoal ou não? Eu estou naquela situação. De direito, eu estou no DEM. De fato, eu estou no PSD. E de verdade, o senhor está onde? É exatamente nessa transição. Tá todo mundo falando mal de um monte de ministério. Toda hora tem ministro dando explicações aqui na casa. Uma série de denúncias. Mas será que quando o assunto é ministério, os parlamentares sabem tudo o que acontece? Vamos ver. Eu tô fazendo um quiz para ver se vocês manjam um pouquinho de ministério. Você não sabe nem o que é quiz, como é que você vai responder, Paulinho? Eu não sei o que é quiz. Quantos ministérios existem hoje no governo Dilma? Mais de 30, 38, se não me engano. Quase. Só pode explicar o que é que faz um ministro? Ministro? É. É o titular da pasta de cada uma das ações. O que ele faz exatamente, né? Ele cuida da pasta ou ele prefere cuidar do caixa? Ele cuida da pasta do caixa. Essa aqui é uma pegadinha boa, essa. Eu pensei essa, que eu fiquei pensando. O senhor conseguiria enumerar os ministros Dilma que caíram? Palocci, Jobim, falta um, né? Eu acho que nem Lula sabia, nem Dilma. Só os que caíram. Olha... Foram 3. Palocci e Jobim, já sei 2, ó, 75%. Olha, 2/3. Falta mais um aí que caiu, não lembro. O senhor saberia citar 6 ministros do governo Dilma? Posso tentar. 1, 2, 3 e... Vai, deputado. Carlos Lupe é o meu ministro do Trabalho. Depois nós temos a Ideli Salvati, que é outra ministra. Temos também... Ministra Relações Institucionais. Vou dar 10 segundos pro senhor. 10 segundos para eu dizer 5. É muito pouco? Não, vamos lá. Aloysio Mercadante, Gleisi Hoffmann, o ministro do Esporte. Já deu tempo. Eu pensei que era 10 minutos. 10 segundos? Não. Não é possível. Afinal de contas, o PSD tá do lado de quem nessa crise dos ministérios? Do governo ou da oposição? Aquilo que for melhor para o Brasil. Que resposta é essa, deputado? O senhor não acha que entregar ministérios, por exemplo, para o PMDB é pagar um preço caro demais por conta disso? Não seria mais ou menos como entregar os cordeiros para o lobo tomar conta? Não é isso. Nós temos uma aliança e quem governa conosco são aqueles partidos que estão no governo. Só quero fazer uma correção numa coisa que o senhor disse. Em São Paulo, o PMDB, a maioria, tá com o PSDB.
Não, mas então, é o que eu estou lhe falando. Você não acha que o PMDB está com o PSDB em São Paulo? Porque quem governa em São Paulo é o PSDB. Evidentemente, ele analisa as circunstâncias e os momentos que ele vive. Os ministros, tanto do turismo quanto da agricultura, que são ambos do PMDB, estavam metidos aí em confusão, em denúncias sérias. E entra governo, sai governo, direita, esquerda, o PMDB continua com um monte de ministério na mão. É por isso que sempre dá... Desculpa. Foi a palavra que veio à minha cabeça. O senhor entendeu, né? Eu entendi, mas eu não acho que sempre dê problema. Ai, problema, ficou melhor. É uma pergunta, deputado. Mas vai ter próxima quando? Tô ocupado agora, tô com a reunião marcada, entendeu? Ministro Guido, apesar de ser Guido Mantega, o senhor foi o único que não escorregou até agora, ministro. O senhor é o ministro que está há mais tempo. O senhor não quer dar alguma dica para os seus amigos? Fazer o que for melhor para o Brasil. Olha, o PMDB é aquela história. Se é governo, o PMDB tá dentro. É radical de centro. É inacreditável isso. Entra governo, sai governo, o PMDB tá lá. Vou dizer uma coisa, se um disco voador pousa na terra e encontra um deputado do PMDB e fala assim, leve-me ao seu líder, sabe o que eles vão dizer? Tipo, ó, é você mesmo. Dá um ministériozinho pra gente que você é o líder, velho. É claro, imediatamente. Primeira preocupação dos caras é saber onde é que é o saco do extraterrestre. Vamos assistir, vamos ver. Para dar aquela puxada. Pra procurar, né? É no subaquinho. Para dar uma ordenhada, pra dar uma ordenhada. Né? Onde fica o saco de um extraterrestre? Vamos ver, tá? O Taz é extraterrestre. Parou, não conte para ninguém, Marco Luque. Não conte para ninguém. Atenção, vamos fazer o seguinte. É um momento muito perigoso do programa. Nós vamos chamar um intervalo. Se você cair em tentação, vou ver o que tem naqueles outros malditos canais de televisão. Velho, tá rolando nada lá. O filme é o filme que você viu, só que agora é com comercial e legenda. Lagoa Azul tá passando. Lagoa Azul. Uma coisa. Já viu Lagoa Azul? O top 5 de hoje é clássico, como se diz. É clássico, é pra ficar na história. Sem falar que vem aí a Playboy, como que eu falo assim? A Playboy. A Playboy, irmão. A Playboy de Adriane Galisteu. A perereca de Adriane Galisteu. Playboy. Aqui no CQC. Não sai daí. Toda Plonder.